Bom, olá, tudo bem? Meu nome é Davi, somos do Instituto Cacau Show, nosso eixo é empreendedorismo e o nosso canal é o Impulso Empreendedor. Hoje estamos com a nossa convidada e a gente quer saber um pouquinho mais sobre sua história, sobre o que você faz. Olá, Davi, bom dia, tudo Bom dia. bem? Bom, eu sou a Viviane, eu tenho 43 anos, tenho dois filhos, o Bernardo e a Catarina, e durante muitos anos da minha vida eu trabalhei no mercado financeiro, e aí peguei, logo depois que o Bernardo nasceu, eu fui desligada do meu trabalho e desde então fui viver a maternidade, digamos assim. Mas como sempre trabalhei, sempre tive minha própria renda, sempre fui muito. Desde que me conheço por gente, eu comecei a trabalhar, então eu fiquei em casa pensando o que que eu ia fazer que me trouxesse alguma renda e que eu pudesse administrar a rotina dos meus filhos, por exemplo, como levá-los à escola, levá-los para o treino, os cursos que eles faziam. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas. E uma delas foi o Cake Donuts, que quando eu comecei era um produto diferente, era algo que não se via com tanta facilidade, porque eu também pensei em brigadeiros ou coisas do tipo. E aí foi uma coisa que assim, eu particularmente fiz o teste com os meus filhos. Se eles gostavam, se o que era, se era bom. E aí, diferente de massa que era frita, o cake Donuts ele é assado. Então, foi um diferencial que eu encontrei que me fez optar por eles. Entendi. Olá, meu nome é Esther. Então, como você começou a fazer seus donuts? Eu comecei a fazer, primeiro eu fui atrás assim de onde que eu encontrava com mais facilidade os insumos, de que forma que eu queria fazer e apresentá-los, é, quais eram as formas mais fáceis de fazer. Fui testar algumas receitas de pessoas, né, que inclusive eu fui através da internet pesquisar, procurar para saber qual era a receita que mais se adequava à minha realidade, o que era mais tranquilo para eu fazer, enfim. E aí eu encontrei um modelo, né, que se encaixava com o meu cenário atual. E aí comecei a empreender e fui fazendo, e aí eu fixei naquela receita e nos produtos que eu queria fazer e a forma que eu ia apresentar. Claro que assim, de primeira, né, não saiu tão bom assim, nem tão apresentável, mas a gente foi se adaptando, foi adequando e hoje já está um produto mais ou menos com uma característica minha, né? Então, quando eu apresento o meu produto, o pessoal sabe que é meu, assim. Já treinei um pouquinho, já está mais apresentável. O que te inspirou a entrar nesse ramo? O que me inspirou mais foi o fato de sempre ter trabalhado. E eu estava em casa, vivendo a maternidade, imersa na maternidade, mas com aquela falta de. Parecia que estava faltando alguma coisa. E de que forma que eu posso ser mais independente? O que, que eu posso fazer para chamar de meu, entende? Então, essa inquietude de sempre trabalhar, sempre estar fazendo alguma coisa, de trazer alguma renda que falasse assim, é minha, eu tô em casa, estou trabalhando, estou cuidando dos meus filhos, mas então essa inquietude foi o que mais me inspirou, assim, trazer algum tipo de renda que fosse para mim e que eu Entendi. conseguisse adequar a minha rotina naquele momento. Olá, meu nome é Pablo. Você sempre gostou de cozinhar ou surgiu depois com o tempo? É, não, eu sempre gostei de comer, de preferência se estiver super pronta, assim, só me convidar que eu super vou. Mas o que me chamava a atenção, assim, era alguma coisa artesanal, alguma coisa assim, sabe, que fosse feita. Se eu fizer três, sei lá, três vezes hoje, os donuts serão três donuts diferentes. E aí, por exemplo, eu vou fazer para uma criança, então eu vou pensar naquilo, o que que é mais colorido, o que que diz que é mais bonito aos olhos dele, e eu quero adequar as duas coisas, tanto chamar atenção quanto ser saboroso. Então a gente pensa o quê? Qual é a ocasião? Então, normalmente, dependendo da ocasião, eu faço temático, e aí a gente faz alguns apliques. Esses aqui são os tradicionais. Então, normalmente, essa apresentação que ele vem. E eu comecei com esse aqui. Então, a gente pensava assim, o copo da felicidade. Foi esse formato que eu comecei. Então, esse aqui é o carro-chefe. Esse que eu comecei. Então, a partir daí, eu fui adaptando outros modelos. E aí, eu fui pesquisando na internet, fui vendo quem fazia, quais os modelos. Outros eu criei da minha cabeça. E aí, a gente vê, por exemplo,
Tempos atrás a gente teve o Morango do Amor, que super viralizou. Eu já fazia Donuts do Amor há uns 2 anos atrás. Porque quando a gente fui convidada para uma feira, e essa feira era na época das festas juninas. E assim, eu fiquei pensando, eu falei, o que eu vou fazer? Então, eu fiz diversas modalidades, assim, como decorados como girassol. Mas um deles eu fui lá e fiz, para o Correio Elegante que tinha, eu fiz o Donuts do Amor. Então, eu pensei nele com a calda de caramelo, vermelhinho, e foi assim, um super sucesso. E logo depois, né, veio essa febre toda do Morango do Amor e super tinha lá material para postar os meus Donuts do Amor, que deu super certo. Teve alguém que te apoiou assim no começo? Olha, assim, os meus fãs número 1 são os meus filhos, né? Então eu faço e eles amam, nunca enjoam, sempre comem, querem cada um decorar o seu próprio donut, eles escolhem os confeitos. Mas assim, apoio, nem sempre você tem e nem sempre vão acreditar em você de primeira, né? Pelo contrário, é muito mais tranquilo, muito mais comum você ter muitas dúvidas, falar isso não vai dar certo, ou nossa, olha como você está fazendo, porque quando você começa, você não tem aquela habilidade, você faz um pouco de bagunça, é na cozinha da sua casa, então tem todo esse, que eu posso te dizer, não tem esse apoio todo, mas o importante é você acreditar que vai dar certo, você estar confiante, você insistir. Às vezes eu também quis desistir, às vezes eu errei na massa, às vezes não saiu como eu queria, mas eu insisti. Então, assim, não necessariamente com ou sem apoio, você precisa acreditar em você, você precisa achar que você vai conseguir, você precisa dar o pontapé inicial. A partir daí, você prova aos demais que você consegue, que você é capaz, e que aí você fala, viu? Deu certo, tá vendo? Olha só. Como é o processo de fazer os donuts assim do zero? Ah, do zero, vamos lá. Tem uma receita que eu adoro. Ela é uma receita super simples, mas muito saborosa. Então, eu sempre falo para todo mundo, a minha receita é bem tranquila. Não tem aquele segredinho. O segredinho é o amor. Mas assim, é bem básico. São 2 ovos. E aí a gente tem 130 gramas de açúcar. E a gente tem 220 gramas de farinha de trigo. E mais ou menos 2 colheres de manteiga, aí vai dar umas 65 gramas mais ou menos. E aí a gente coloca um pouquinho o aromatizante que é de baunilha, que é para dar aquele saborzinho, aquele que lembra a infância. E a partir daí você tem o chocolate branco, que você colore de acordo com o tema. E o chocolate, que eu costumo fazer os mais, são chocolate branco e chocolate ao leite. E a partir daí você decora. É só bater tudo, é só misturar tudo. E a partir daí tem a maquininha, né, que já vem com formato redondinho, que é bem tranquilo, bem fácil de manusear. Mas assim, super tranquilo. Em 1 hora você faz o quê? 50 unidades mais ou menos. É bem, bem rápido, é bem rapidinho de fazer. 3 minutinhos você tem uma maquininha com 7 unidades. 3 minutinhos ela tá pronta, colocou tudo ali, super tranquila de fazer. Você trabalha sozinha, com equipe? Ah, e a minha equipe são os meus auxiliares, né? Catarina e Bernardo. Mas quando eles não estão em casa, sou eu mesma. Então eu mesmo faço a massa, eu mesmo asso os dentes, depois eu vou lá e decoro. Não tenho, por enquanto, ainda não tenho uma super produção assim, então eu sozinha. Qual o seu nome favorito? Eu sou um pouquinho, assim, né, suspeita, porque eu gosto de todos, mas o que eu mais gosto mesmo, eu gosto de fazer o de chocolate ao leite com amendoim. É o meu favorito. Oi, Viviane. Meu nome é Misael e o seu negócio tem uma marca? Olá, Misael, tem sim. Eu tava buscando, assim, tinha tudo quanto é nome que você pode imaginar, a gente pesquisou assim. E eu falei, por que não? Se é meu, vai com o meu nome mesmo. Então eu coloquei Vives Cake Donuts. Você tem algum Instagram, canal para divulgar? Tenho sim. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu acho que eu comecei primeiro pelo Instagram, depois comecei o negócio. Porque, na verdade, eu queria muito tirar as fotos, né, do que eu estava fazendo para ver a minha evolução. E aí foi uma das coisas que eu fiz. Então sigam lá, Vives Cake Donuts no Instagram. E tem diversos
fotos, assim, tá bem, bem legal, assim, da variedade, do tipo de coisas que dá pra fazer com os mini cakes, os tipos de modelo. Muita coisa legal. E Viviane, qual conselho você daria para quem quer começar a fazer donuts? E buscar, né, você precisa de alguém que te inspire, obviamente, e aí você vai lá buscar aquele modelo se adequa para você, como que a pessoa começou, vai entender a história e ver a receita, se aquela receita, quando você experimenta, você sente prazer. Então, se você comeria o que você vende? Você gosta do que você vende? Então, esse é o primeiro passo. Eu sou uma pessoa que fiz o teste em casa, fiz com os meus filhos e assim deu super certo. Então, eu trouxe essa receita, mantive ela e sigo com ela. Até hoje foi bastante sucesso, fez. Então é isso, se inscreva no nosso canal, vai lá no YouTube, é Impulso Empreendedor, e é isso, até a próxima. Antes de tudo mais nada, sigam a Vivi, Cake Donuts. Cake Donuts? Isso, Vives Cake Donuts. Dá uma força lá. E é isso. Até a próxima.